É importante nós termos um pouco de ideia do em que consiste essa análise fenomenológica para nós sabermos o que é que nós estamos fazendo. Trata-se de um método tão antigo quanto a filosofia, porém que foi mais sistematizado por um filósofo do século XX chamado Edmund Husserl. Atenção, que não se deve confundir Edmund Husserl com Bertrand Russell, que é um filósofo também do século XX, mas é inglês, filósofo, também ele, filósofo da linguagem, de alguma forma, que foi o diretor da tese de Wittgenstein, né? Então, trata-se de Russell, que se escreve R-U-S-S-E-L. Nós estamos falando de Edmund Husserl, que se escreve H-U-S-S-E-R-L. Husserl é judeu-alemão. Russell é inglês. E menos ainda, por favor, confundir com Rousseau. Pelo amor de Deus, Nossa Senhora do Bom Parto, né? Rousseau não tem nada a ver, porque a gente não sabe francês, né? Então alguém pode achar que Rousseau se pronuncia Russell, né? Rousseau, né? Não é o mesmo. Russell não é Rousseau. Então, por favor, vamos saber de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de um fenomenólogo alemão do século XX, chamado Edmund Husserl. Ele foi secretariado por uma santa canonizada da Igreja Católica. Ele tinha uma secretária chamada Edith Stein, que depois entrou na vida religiosa como carmelita e assumiu o nome de Irmã Teresa Benedita da Cruz. Por isso hoje é chamada de Santa Teresa Benedita da Cruz. Edith Stein, também ela judia, não é? Juntamente com Husserl. Em que consiste a abordagem fenomenológica de Husserl? É o seguinte: Husserl proclamou um retorno às coisas. Por quê? Porque a partir de Descartes, toda a reflexão filosófica partia de quê? Do eu pensante, não é isso? Penso, logo existo. Então você já parte, a sua reflexão já parte de uma clausura. Você duvida de tudo que está ao seu redor e com o método da dúvida, com a dúvida metódica, você não consegue sair. Você termina ficando o cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? Ou a serpente que se alimenta da própria cauda. Não tem futuro nenhum isso. Então a filosofia moderna entrou num beco sem saída. Porque a partir do momento que você não tem como sair do seu eu, tudo se tornou então criação do eu. Então você tem, por exemplo, Hegel, onde a realidade do mundo é uma criação do espírito. Você tem, por exemplo, Marx, onde o mundo também é uma criação da praxis, né? Nós temos que criar um ego criador com uma certa híbris prometeica. Nós temos Kant, onde o homem não tem acesso nenhum à coisa em si, às coisas como elas são, mas tem somente, é prisioneiro das suas criações, a criação do seu transcendental, do fenomênico. Bom, o Husserl diz, não, vamos voltar às coisas. Vamos voltar às próprias coisas.
Vamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo, ficar presos dentro do nosso ego e vamos voltar às coisas. Como é possível voltar às coisas depois da grande revolução da filosofia moderna? Bom, ele criou então um método que ficou conhecido como método fenomenológico. Não é? O que é esse método? Esse método ele tem um instrumento que é a chamada epoqué. Já ouviram falar dessa palavra? Epoqué é uma palavra grega que significa suspensão de juízo. Basicamente. Em que consiste essa suspensão de juízo? Consiste no seguinte: eu olho para as coisas como elas se me apresentam, não é? Por isso o método chama-se, fenomenológico, fenomenologia. O que é um fenômeno? Fenômeno em grego vem do verbo phainomai. Phainomai quer dizer aparecer. O fenômeno é uma aparência, é aquilo que parece, se me apresenta, parece assim. Entende? É o que eu vejo, realmente. Vamos dar um exemplo para não ficar na teoria. Eu vejo o arco-íris. O arco-íris, ele existe realmente? Tal qual eu vejo? Parece que o arco-íris é algo de mais consistente, né? É etéreo, mas ao mesmo tempo, o que é o arco-íris? Ele parece ser tal coisa. O que é que ele parece ser? Parece que é algo que tem um local. Parece que eu posso passar por debaixo do arco-íris. Parece que ele tem, né, uma posição geográfica onde o arco-íris aterriza na Terra, né? Ele parte da Terra, vai para o céu. Então, é isso que ele parece ser. Uma vez que eu me dou conta daquilo que parece ser, o que é que eu faço? Russell então diz, veja, é necessário fazer uma epoqué. Epoqué quer dizer a suspensão de juízo. Eu não vou dizer o que o arco-íris é. Eu vou dizer o que o arco-íris parece ser. Mas eu tenho que partir desta minha experiência pessoal com a coisa em si. Com a coisa como ela está lá, como ela se me apresenta. Eu não estou dizendo que a coisa é assim. Eu estou dizendo que ela parece ser assim. Está entendido? Vamos dar um outro exemplo ainda com cores. Parece que as cores existem. Não é isso? Depois eu faço uma investigação científica e vejo que as cores não existem em si. Né? Um cientista, um físico, né? Ele é capaz de ver que as cores não existem em si mesmas. O que é a cor? O que é o fenômeno da cor? O fenômeno da cor é simplesmente o fenômeno da luz solar que incide sobre um objeto. Aquele objeto tem a propriedade de absorver algumas frequências luminosas e de refletir outras. E isso produz uma coisa chamada cor. Quando um objeto reflete todas as frequências, a gente chama esse objeto de branco. Quando um objeto absorve todas as frequências, a gente chama isso de preto. Quando ele absorve algumas e não outras, chama isso de verde, de amarelo, de azul, entenderam? Então, trata-se de um objeto que tem esta propriedade. Não existe o que é uma cor. Você tem uma camiseta branca, agora você quer tingir aquela camiseta de amarelo, vamos supor. Não é?
você não vai pegar a cor amarela e colocar na camisa. Você vai colocar um produto que a gente chama de corante, que tem a propriedade de absorver alguns raios, algumas frequências luminosas e reflete outras, e a gente chama isso de corante amarelo. Mas não é a cor amarela, mas é aquele corante. Então, vocês têm que entender que existem propriedades em alguns elementos químicos, né, que refletem e outros não refletem. Então, por exemplo, nós agora temos corantes vários corantes vermelhos, né? Os corantes vermelhos, eles são, na maior parte das vezes, artificiais. Por quê? Porque a natureza não dispõe de muitos corantes vermelhos. Quem foi que democratizou, para usar uma linguagem moderna, quem foi que democratizou a cor vermelha? Foi o Brasil. Não é isso? O vermelho antigamente era produzido pela púrpura. E a púrpura era uma cor nobre. O vermelho sempre foi a cor dos reis. A capa dos reis, o trono dos reis, o tapete dos reis era sempre vermelho. Por quê? Porque o vermelho era muito caro de se produzir. Não havia na natureza corantes vermelhos que pegassem nos tecidos. Ou seja, não havia produtos naturais que pegassem no tecido e ficasse lá a cor vermelha. Tinha a púrpura, mas a púrpura você tinha que mergulhar no fundo do Mediterrâneo. Precisava ter um pulmão imenso, né? Para conseguir mergulhar no fundo, pegar o molusco que produzia a púrpura e então, a partir disso, cozinhar o tecido naquela tinta e produzir um tecido vermelho. Aquilo ainda deixava um certo odor, que era o odor típico da púrpura, de tal forma que quando a pessoa passava usando uma roupa vermelha, todo mundo sentia o cheiro. Né? Tem cheiro de púrpura, um cheiro que não era muito agradável, mas era chique. Né? Era chique. Bom, não havia corante vermelho. Quem que democratizou o vermelho foi o Brasil, com o pau-brasil. Né? O pau-brasil é o quê? É um pau que você corta e então ele tem a cor de brasa, por isso chama-se Brasil. Brasa, Brasil. Você pega lascas desse pau, né, pequenas lascas, coloca num caldeirão, põe o tecido lá e cozinha e o tecido fica vermelho. As pessoas então acharam isso o máximo, agora podia usar roupa vermelha, sem ser rei, sem ser príncipe, sem ser rico. E é por isso que havia uma demanda enorme de pau-brasil. Bom, vocês estão entendendo o que é uma cor? Uma cor, na verdade, é simplesmente um produto natural ou artificial que tem a propriedade de refletir algumas frequências e outras não. Mas a cor em si, ela não existe. Que cor as coisas têm? Cor nenhuma. Só tem cor se você incidir luz nelas. Se você joga luz, aí tem cor. Se você tira a luz, as coisas não têm cor. Tá entendendo? O mundo em si mesmo, ele é incolor. Só existe cor se a luz é jogada ali. Se não tiver luz, não vai ter cor. As coisas só são coloridas porque existe luz. Então a luz a cor é um casamento entre a luz solar, que é jogada naquele objeto, e a capacidade que esse objeto tem de absorver algumas frequências e
ao mesmo tempo, refletir outras frequências. Está entendido o que é cor? Que a cor não existe em si mesma? Eu estou vendo assim olhares perplexos. Tem dúvida, vocês falam. Tá claro? Ok. Então, ora, no método fenomenológico, o que é que eu devo fazer? Eu devo primeiro considerar a coisa como ela se me apresenta, fenomenologicamente, a aparência. Parece que a cor existe. Você está em epoqué. Epoqué quer dizer suspensão de juízo. Você não está afirmando nada a respeito do ser. Você está só afirmando a respeito do parecer. Você não está dizendo, a camisa é verde. Você está dizendo, parece que a camisa é verde. Entenderam? Então, numa primeira fase do método fenomenológico, você deve primeiro considerar a coisa como ela se apresenta a você. Antes de fazer um juízo e de dizer a coisa é assim. Então você fica em suspensão de juízo. Você diz, parece que é assim. Para que isso? Para que a gente já não entre imediatamente no juízo, para que o juízo não seja errado, preconceituoso, inadequado, desviado da realidade, para que o juízo não seja fruto de preconceitos, de dogmatismo, etc, etc. Pelo menos é esse o propósito do método, tal qual Russell o colocou. Depois isso tudo aqui precisa ser um pouco corrigido, porque Gadamer, né, também com a sua hermenêutica, ele ajudou um pouco a gente a enxergar que é evidente que nós não conseguimos fazer uma completa epoqué, né? Ninguém está numa completa suspensão de juízo, porque todos nós, quando vamos falar uma coisa, nós estamos sempre abordando aquela realidade a partir do nosso eu biográfico. Nós temos uma história. Ninguém nasce filósofo. Quando se começa a ser filósofo, já tem toda uma história, toda uma cultura, toda a vida, já toda uma carga, não é, de tradição, de pré-conceito, não é, que não é necessariamente ruim. Gadamer é responsável por ter descoberto o valor também do preconceito e o valor da tradição. Mas não vou entrar nisso agora. Vamos voltar àquilo que nós estávamos fazendo. Nós estamos fazendo uma análise fenomenológica da linguagem. Nós estamos tentando abordar o fenômeno da linguagem. Nós estamos tentando ver, então, o que é que a linguagem parece ser. Nós ainda não estamos dizendo o que a linguagem é. Está entendendo? Nós estamos tentando enxergar o que ela parece ser. E na aula passada, nós vimos que já numa primeira abordagem fenomenológica, nós precisamos fazer uma distinção. Quem chama a nossa atenção para esta distinção é um filósofo alemão chamado Rosenstock-Huessy, né? Vocês provavelmente têm no seminário de vocês o livro de Rosenstock, Origem da Linguagem. Eugen Rosenstock-Huessy. Bom, Rosenstock-Huessy faz uma distinção logo no início do livro. E ele faz essa distinção usando letras, né? Ele diz que existe uma linguagem A e uma linguagem B. Qual é a linguagem A e qual é a linguagem B? A linguagem A é a linguagem que o ser humano tem em comum com os animais.
E a linguagem B é aquela linguagem que é própria do ser humano. Então, como é que nós podemos ver que existe isso? Nós dávamos exemplos na aula passada da abelha, não é? A abelha, ela é capaz de chegar na colmeia e através da agitação do abdômen e do próprio corpo, das asas, dos movimentos do corpo, a abelha é capaz de transmitir para a colmeia o fato de que ela achou um canteiro de rosas numa certa distância, numa certa quantidade de rosas e uma certa direção, dependendo do sol. Não é? A abelha se orienta a partir do sol. Então, a abelha, ela é capaz de dizer uma direção, ela é capaz de uma linguagem indicativa. Em gramática a gente chama isso de indicativo. Indicativo quer dizer algo que aponta para o real. Aristóteles chamava essa linguagem indicativa, né, de linguagem apofântica. Atenção, cuidado, não confunda apofântico com apofático. Apofático é outra coisa, tá? Por enquanto, se quiser anotar essa palavra, apofântico, igual indicativo. A palavra apofântico, ela tem a mesma raiz de fenômeno, né? Apofântico e phainomai, né? Um fantasma, um phanton, é uma coisa que aparece, né? Uma aparição, é um fantasma, em grego. Fantasma, phainomai, aparecer. Tá? É a mesma raiz etimológica. Então, quando a linguagem ela é apofântica, ela está indicando as coisas, como elas se nos apresentam. Quando eu digo, né, the book is on the table, como se diz nos cursos de língua que estão na moda, os cursos de língua que estão na moda atualmente começam todos com a linguagem indicativa, com a linguagem apofântica. O indicativo é a primeira coisa que se aprende, né? Rosenstock, no seu livro Origem da Linguagem, é um pouco contra isso, porque ele acha que não é aí que está a raiz da linguagem, mas tudo bem. Vamos deixar isso para outra oportunidade. Nós temos uma linguagem apofântica, uma linguagem indicativa. Se eu digo, onde fica o seminário de Cuiabá? Então eu digo, o seminário da Arquidiocese de Cuiabá está na cidade de Várzea Grande, né? Para chegar lá, você vai a um bairro chamado Cristo Rei. A rua principal desse bairro é a Dom Orlando Chaves. Você segue a Dom Orlando Chaves até chegar finalmente a uma rua chamada Rua do Seminário, que é perpendicular a Dom Orlando Chaves. Você dobra à esquerda e chega ao número 393. Ali é o seminário da Arquidiocese de Cuiabá. Muito bem. Esta linguagem aqui, essas indicações que eu dei para o taxista, né, ou para a pessoa que quer vir me visitar, essas indicações são uma linguagem indicativa, são linguagem apofântica. Esta linguagem, este tipo de linguagem está presente nos animais. Ok? Estamos de acordo que a natureza da linguagem da abelha, que indica onde é que estão as flores, e a natureza da linguagem do Padre Paulo, que indica onde é que está o seu seminário, é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que a nossa linguagem é um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa, mas não existe algo de substancialmente diferente. Quando uma mãe canta uma canção de ninar para sua criança, não é diferente
de uma macaca que produz alguns sussurros para acalmar a sua cria. Os animais são capazes de fazer certas coisas. Quando numa cidade se soa o alarme de incêndio ou de tsunami ou de alguma coisa, não há uma diferença muito grande entre este alarme e o alarme de um bando de chimpanzés que soam o alarme porque está chegando o leopardo. Entendeu? Então existe linguagem. Quando o namorado, com a sua linguagem, tenta seduzir a sua namorada, não há diferença substancial do pavão que ergue a sua cauda e tenta atrair a pavoa. Entende? Então, basicamente, existem certas realidades linguísticas que são idênticas. Isto ainda não é um juízo definitivo. Eu só estou dizendo que a primeira coisa que a gente nota é que tem linguagem e tem linguagem, não está tudo no mesmo nível. Será que depois nós vamos chegar à conclusão de que elas são idênticas? Não sei. Eu só sei que, inicialmente, eu tenho que distinguir que existem algumas coisas que os animais são capazes de fazer e coisas que os animais não são capazes de fazer. Por exemplo, os animais não são capazes de poesia. A poesia, ela dá sentido à vida de alguma forma. Porque os animais não têm essa sede de sentido que nós temos. Por exemplo, quando você está passando por um sofrimento e você quer encontrar a razão daquele sofrimento, a poesia, ela é capaz de te tirar daquela fossa, por assim dizer. Uma música, uma canção, ela é capaz de dar sentido às coisas. Eu estava lendo outro dia um artigo de um professor de língua inglesa e ele dizia que os seus alunos, quando eles liam essa narrativa ficcional do Tolkien, chamada Senhor dos Anéis, né? Quando os alunos leem o Senhor dos Anéis, depois que termina de ler o Senhor dos Anéis, muitos deles confidenciam para o professor, dizendo que eles se sentem puros depois que leram o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem aquela narrativa, aquele drama épico, poderíamos quase que dizer. Ele tem uma capacidade catártica. Catarsis quer dizer uma purificação, como se a pessoa não estivesse bem interiormente e de repente ela se purifica, ela transcende, ela consegue decolar. Você vê, por exemplo, a poesia, né? Tem uma poesia de Cecília Meirelles chamada Canção. É o quê? É a história de uma frustração, de um sonho frustrado. Por que é que um ser humano faz uma poesia porque está frustrado? Porque aquilo muda as coisas interiormente. Não é? Por exemplo, a canção de Cecília Meirelles, ela diz assim: pus meu sonho no navio, e o navio sobre o mar. Depois, abri o mar com as minhas mãos para o meu sonho naufragar. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo d'água, vai morrendo o meu sonho, dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso, para fazer com que o mar cresça, o navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praias lisas,
águas onduladas, meus olhos secos como pedra e minhas 2 mãos quebradas. O que é que essa poesia diz? Que é necessário chorar para afogar um sonho que não vai se realizar, né? Você sonha, você faz seus projetos, seus planos, você tem o seu futuro. E quando você vê que aquele sonho, aquele projeto, aquele futuro não vai se realizar, você precisa de alguma coisa que te tire dessa situação. Então, existe todo um processo de cura interior para um sonho frustrado. Ela descreve isso de forma poética. Agora, ao ela escrever esta poesia, ela está, de alguma forma, se recuperando da frustração do seu sonho. E você, ao ler esta poesia, está, de alguma forma, também entrando em sintonia com ela e se recuperando da frustração do seu sonho. Então, quando ela diz, pus meu sonho no navio sobre o mar, você vê que existe uma necessidade de uma atividade. Eu preciso afogar o meu sonho. Eu preciso, num ato de vontade, dizer, eu desisto do meu sonho. Então, você faz esse ato de vontade. Esse ato de vontade é simbolizado pelas mãos, né? Que ele diz, depois abri o mar com as minhas mãos, para o meu sonho naufragar. Mas isso não basta. Existe também, não somente o ato de vontade, existe também a necessidade de o sentimento acompanhar aquilo. Não existe só a vontade no ser humano, existe também toda a realidade sensível. Não existe somente, né, a faculdade volitiva, existe também a faculdade sensitiva. Então você precisa chorar. Depois, né, que ela abriu o mar com as mãos, né, ela diz que passa um tempo. O vento vem vindo de longe. É interessante que ela aqui põe vários Vs, um atrás do outro, né? O vento vem vindo de longe, quase que imitando com a voz o vento, né? O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo d'água vai morrendo o meu sonho, dentro de um navio. Então, certamente, sei lá que experiência de vida que ela teve, que noite, quantas noites sem dormir, ou noites angustiadas para que o sonho vá morrendo, era necessário um pouco de tempo. Mas ela diz então, chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça. Eis aí a faculdade sensitiva, né? A epithumia, eu preciso chorar também para matar o sonho. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça. O navio chegue ao fundo e meu sonho desapareça. Aí depois vai estar tudo bem. Praias lisas, águas onduladas, só que vai estar tudo bem, mas deixa a sua cicatriz. A cicatriz na faculdade volitiva são as 2 mãos quebradas. A cicatriz na faculdade sensitiva são os olhos secos como pedra. Depois que você chora muito, você fica com uma certa incapacidade de chorar, né? Você gostaria de chorar, mas não chora mais. Bom, isso é a minha interpretação, né, da poesia da Cecília Meirelles. Ela não merecia isso, coitada, mas em todos os casos é mais ou menos o que eu vejo nessa poesia. Muito bem, a pergunta é, um animal é capaz disso? Acho que não. Parece que não. Parece que um animal não é capaz de elaborar linguisticamente os seus problemas interiores. Quando Freud descobre que na terapia existe uma cura na fala, ele está descobrindo algo que não há nenhum correlativo no mundo animal. Isso é propriamente humano. Não é? Quando Freud analisa o caso
da mulher histérica que não conseguia beber água. Não sei se vocês sabem desse caso, né? Desse caso de Freud. Freud estava analisando uma mulher, ela não conseguia beber água, tinha nojo da água, e ela saciava sua sede comendo frutas suculentas, né? Então, mas é evidente que essa situação não podia se prolongar durante muito tempo, mas ela, em todos os casos, matava a sede com essas frutas suculentas ou com comidas que continham água, mas ela não conseguia beber água. Bom, depois do tratamento, Freud ouve a paciente que narrou o seguinte fato, né? Nas lembranças dela, ela foi narrando que ela lembrou que ela estava na cozinha e viu um cachorro bebendo água. E o cachorro, enquanto ele bebia água, ele babava abundantemente na bacia de água, e ela se sentiu enojada com aquilo. Ela terminou de narrar esse fato, havia um copo d'água em cima da mesa, ela pegou o copo d'água e bebeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. E era a coisa mais natural do mundo. Mas o que é que Freud descobriu com isso? Descobriu que ele não precisou aconselhar nada, não precisou dizer nada, não precisou de nenhuma terapia. Havia uma terapia na fala, ou seja, o fato de a mulher verbalizar aquilo curou a mulher. É por isso que muitas vezes padres e seminaristas que procuram o recurso terapêutico, né, muitas vezes ficam frustrados porque vão lá ao terapeuta e o terapeuta não diz nada, né? Ah, mas ele não me aconselha nada, ele não diz nada. Bom, isso aqui, meu filho, se o seu terapeuta é freudiano, né, se o que você está fazendo é análise, psicanálise, a psicanálise consiste nisso, você precisa falar. A cura está na fala, entende? Mas você diz assim, não, eu vou falar para ele só esse pedacinho aqui, esse outro eu não vou falar. Se você faz isso, você não vai se curar nunca, né? Pelo menos não pelo princípio freudiano. Pode ser que tenha outros métodos e outras escolas de psicologia, mas na psicanálise não vai acontecer. Você não pode ficar censurando a sua fala. Você tem que falar tudo. E existe cura na fala. Existe uma catarse em falar, né, em dizer a coisa, em expressar a realidade. Então foi essa a descoberta de Freud. Eu pergunto, existe um correlativo desse tipo de coisa no mundo animal? Acho que não. Não parece que exista. Outro exemplo. Juramentos. Quando uma pessoa se compromete com um juramento, com um pacto, com um casamento, a pessoa vai lá e se casa, prometo fidelidade. Não me parece que exista na linguagem animal esse tipo de coisa, pacto. Não parece que haja esse tipo de coisa. Depois, quando alguém recebe uma ordem, o imperativo, não me parece que exista no mundo animal o imperativo. Se eu digo, saiam daqui, e vocês obedecem. Os animais não fazem isso. Os animais têm indicativo. Quando um macaco diz, lá vem o leopardo, né, com seus gritos de pavor e acorda o bando, ele não está dizendo, ele não está dando uma ordem.
e as outras pessoas obedecem. Não é isso, ele está somente soando o alarme, é um indicativo. Ele está dizendo, olha o leopardo, e cada um, por sua própria conta, né, se vira. Mas não existe uma ordem. A abelha rainha, ela não dá ordens na colmeia. Cada um sabe da sua função, já instintivamente. Não existe uma linguagem que manda. Só existe uma linguagem que indica. E os animais seguem aquela indicação pelo seu próprio instinto. Mas não há ordem. Não há imperativo. Então não me parece que exista imperativo. Se isso nos animais pode ser chamado de inteligência inata, o que é que você entende por inteligência, não é? É o problema. Agora, seja como for, toda inteligência, ela é inata, né? A gente nasce. Ou um animal é inteligente ou não é inteligente. Então existe uma inteligência limitada no animal. Tá? Mas depende um pouco como você define inteligência, né? Tá, então eles nascem já sabendo algumas coisas diferentes do homem. Muito bem. Então aqui nós estamos fazendo uma distinção entre instinto. Então não é inteligência. Né? É instinto. E não é tão diferente do homem assim, porque o homem tem também instintos. Não é? Ninguém ensina para a criança como ela que ela deve fazer para sugar o seio da mãe. Não precisa de escola para isso. Ela já nasce sabendo. Não é? Então, existem algumas coisas. Só que é interessante notar, e é bom que você diga isso, que existe uma diferença entre os animais mais complexos, poderiam chamá-los de evoluídos, não é? Os animais evoluídos e os animais menos evoluídos. Quanto menos evoluído um animal, maior a sua carga instintiva e menor a sua carga de menor a possibilidade de aprendizado. Você veja, por exemplo, quando nasce um girino ou uma tartaruga, não é? Ninguém ensina para a tartaruguinha onde é que fica a água. Ela simplesmente vai para a água, né? Ela sai do ovo, ela vai para a água. Então ela vai embora para a água. Ninguém ensina, não há aprendizado. E a tartaruga ela não fica ao lado da mãe aprendendo as coisas. Isso é instinto. Chama-se instinto. Não é? Você pode chamar isso de inteligência. Mas cuidado com a palavra. Porque as palavras se prestam a equívocos. Se você chama isso de inteligência e depois chega e diz o homem é inteligente do mesmo jeito que a tartaruga é inteligente, aí você já está usando a mesma palavra para duas realidades completamente diferentes. Entende? Então, a tartaruga vai para a água. Só que, por exemplo, o urso polar. O urso polar é um mamífero. Qual é o fenômeno que acontece com os mamíferos? Acontece que os mamíferos, por mamarem, devem permanecer um período ao lado da mãe. Isso dá a eles a possibilidade de aprender. Então, o urso polar, por exemplo, ele deve aprender a caçar. Então, ele vai crescendo e vai aprendendo a caçar, junto com a mãe. Chega um certo período da vida em que ele já está grandinho, a mãe o abandona. Ele fica desnorteado, mas depois ele já aprendeu por imitação. Ele vê a mãe caçar, ele sabe como é que caça. Então, a educação, por assim dizer, de um urso polar, se é que nós podemos usar essa palavra, né? Educação. A educação de um urso polar
acontece exatamente por causa da sua dependência. Quanto maior a independência de um animal, assim que ele nasce, menor a possibilidade dele receber uma tradição, digamos assim, de educação. O ser humano é dos animais mais frágeis. Vocês vejam que um bezerrinho, ele depende da mãe, mas não depende tanto quanto um ser humano depende, né? O bezerrinho nasce, daqui a pouco, daqui a uns minutos, ele já fica de pé. O ser humano é literalmente incapaz de fazer qualquer coisa quando nasce. E para ele sobreviver leva anos. Vamos para as sociedades primitivas. Quando é que uma criança, numa sociedade primitiva, finalmente vai ser capaz de caçar e de sobreviver sozinha na selva? Vai levar tempo, né? Dependendo da proteção dos pais. Ora, essa grande dependência possibilita a educação. Vejam, ao dizer isso, eu não estou dizendo que isso explica o fenômeno da educação. Por quê? Porque no ser humano a educação é uma realidade muito mais elaborada do que nos animais, é evidente. Não se trata, a gente não pode nem mesmo usar a palavra como sinônimo. Tem que ser uma realidade bem analógica e uma analogia assim bem sutil. Mas os seres humanos recebem um patrimônio. E um patrimônio não só da mãe e do pai, mas como um patrimônio de uma cultura de séculos. O pai e a mãe ensinam em casa algumas coisas, mas depois a criança vai para a escola. E em que consiste a escola? A escola consiste em passar para a criança o patrimônio do conhecimento adquirido ao longo dos séculos pela humanidade, por aquela cultura, por aquela civilização. Escola é isso. Escola e tradição são sinônimos. Nós estamos querendo agora inventar a tal da escola revolucionária, né? Mas é um conceito contraditório. Escola revolucionária é simplesmente você ensinar a tradição da revolução. Né? Mas a escola por si mesma ela é um conceito de traditio, ela é a entrega de um patrimônio adquirido. O método Paulo Freire, né, é uma contradição. Não existe isso. Não existe essa coisa de que o fulano ele ensina a si mesmo. Isso é uma bobagem. Isso é simplesmente instrumento de anti-intelectualismo gramsciano. Mas isso daí nós vamos ver depois. Por enquanto, deixamos quieto. Então vejam, existem realidades linguísticas que são propriamente humanas. Então, numa primeira abordagem fenomenológica, nós podemos enxergar que existe algo de comum no ser humano e nos animais, e existe algo que faz com que o ser humano seja completamente diferente dos animais. Nós conseguimos ver isto dentro de nós, sim ou não? Ou seja, você consegue ver que você fica frustrado, você deprime, você procura sentido de vida, você fica angustiado, e os animais não ficam nada disso. Não existe depressão, a galinha não fica deprimida. Entendem? O animal pode ficar no máximo triste por uma perda momentânea, mas aquilo não cria no animal uma crise de sentido. Para usar a linguagem de Viktor Frankl, não cria uma neurose noogênica, né? Uma falta de sentido, uma falta de porquê para a vida. Para usar a linguagem
da filosofia existencialista não cria uma crise existencial. Somente o homem tem crises existenciais. Porque não existe razão no animal. Você pode usar a palavra inteligência para o animal, mas não pode usar a palavra razão para o animal. O animal tem uma certa inteligência, mas essa palavra inteligência não quer dizer no animal a mesma coisa que quer dizer no ser humano. Então, ela não pode ser usada com propriedade. Mas seja como for, enquanto a palavra inteligência ainda dá para você dar uma recalchutada e adaptá-la ao animal, a palavra razão não dá para você usar de jeito nenhum no animal. Porque a palavra razão, ela possui dentro de si a realidade do sentido, logos, sentido. Nós estamos aqui num curso de filosofia da linguagem. Vamos olhar também para essa realidade linguística dentro da nossa tradição. Não é? A palavra logos, em grego, ela é uma palavra que tem múltiplos significados. Quando a gente lê o prólogo de São João diz, en arche en ho logos, no princípio era a palavra, era o verbo, né? No princípio era o logos, a palavra. Esse termo, logos, significa palavra, mas significa também razão ou sentido. A própria palavra razão aqui pode significar faculdade racional ou pode significar também necessidade de sentido. Aristóteles, qual é a definição que Aristóteles dá de homem? A definição de Aristóteles? Gênero próximo e diferença específica. Estudaram isso na lógica? Não. Não estudaram o que é uma definição na lógica. Gênero próximo, diferença específica. O que é que vocês fizeram durante a lógica? Tudo bem. Esquece. Não é? Como é que se define uma coisa? Aristóteles nos ensina a definir uma coisa. Quando você quer definir uma coisa, você vai primeiro, você quer definir o homem. Você tem que procurar o gênero ao qual ele pertence, ou seja, você tem que ir para longe para depois colocar a diferença específica. Não é? Qualquer dicionário faz isso. Vocês vejam, peguem um dicionário. Vamos pegar o exemplo do lápis. Você pega no dicionário Ruais a definição que ele dá de lápis. Instrumento para escrever, desenhar ou riscar que consiste ou contém um estilete de grafita ou de substância sólida própria para marcar com uma cor superfícies, especialmente de papel ou de madeira. Muito bem. Então, olha só. Quando você vai definir um lápis, você vai para o gênero dele, o gênero próximo. Você não diz, o que é um lápis? Ah, é uma coisa. Não, não dá. Porque o gênero ficou muito distante, né? Coisa. Árvore é uma coisa, né? Não, o que é um lápis? Ah, um lápis é um objeto, ainda está distante. O que é o lápis? O gênero próximo que ele deu aqui foi instrumento para escrever. Então, existem instrumentos para escrever. É lápis, caneta, né? Pincel atômico, caneta hidrográfica, etc. Caneta esferográfica. São todos instrumentos para escrever. Estilete, tudo isso é instrumento para escrever. Agora,
instrumento para escrever, desenhar ou riscar, que consiste em um estilete de grafite. Tá? Então, agora ele colocou a diferença específica. O gênero próximo, você foi para longe dele. Pegou coisas mais amplas. E a diferença específica é o quê? Ter o grafite. Se não tem grafite, não é lápis. Tá? Se é tinta, não é lápis. Não existe lápis, no sentido próprio da palavra lápis, que seja feito com tinta, né? Que risque a partir de tinta. Não. O lápis não é assim. O lápis não usa tinta. Tá? Então, é assim que você tem o gênero próximo, instrumento para escrever, e a diferença específica, que contém grafite. Ok? O ser humano. A definição que Aristóteles deu de homem é animal racional. Qual é o gênero próximo? Animal. Não é um mineral, não é um vegetal, é um animal. Então, mas qual é a diferença específica do homem? O que é que distingue ele dos outros animais? Então, animal racional. Essa é a definição de Aristóteles, né? A mais conhecida para homem. É gênero próximo, animal, diferença específica, racional. Acontece que, quando Aristóteles fala de animal racional, a palavra que ele usa para racional é logikos. É um animal lógico. Lógico de logos. Logos, lógico, ou seja, é um animal que possui palavra, porque logos quer dizer palavra, ou um animal que possui razão, logos quer dizer razão, ou um animal que possui sentido. Logos quer dizer sentido. Então, qual das três coisas Aristóteles estava querendo dizer quando ele disse homem? Talvez as três coisas, ao mesmo tempo. Então, para nós, né, colocarmos o homem é zoon, zoológico, né? É o lugar do animal, né? É o ser vivente. Zoé é vida, em grego. Né? Então, animal, em grego, é aquilo que tem vida. Animal, em português, é aquilo que tem ânima, né? Que é animado, que tem um princípio vital que o anima. Bom, zoé, em grego, é vida nesse sentido, diferente de bios. Bios também é vida em grego. Né? Mas enquanto a árvore tem bios, a árvore não tem zoé. Não tem vida nesse sentido mais específico. Tá? Bom, o homem, ele tem sentido. A vida do homem tem razão. A vida do homem tem palavra. Nós estamos iniciando um curso de filosofia da linguagem. É importante, então, nós vermos que a filosofia da linguagem é um tratado da filosofia, insisto nisso, que faz parte da antropologia filosófica. Nós, ao estudarmos a linguagem, na verdade, estamos estudando algo específico do homem. Ora, se eu estou estudando algo específico do homem, e nessa primeira abordagem fenomenológica eu vejo que existe uma diferença entre linguagem comum aos animais e linguagem própria do homem, qual é a linguagem que eu vou investigar primeiro? É a própria do homem, porque aqui não estamos tratando simplesmente do animal.
Nós estamos tratando do animal racional, ou seja, do animal logikos, ou seja, do animal que possui linguagem. O que quer dizer quando Aristóteles diz que o homem é o animal que tem linguagem, é um animal linguístico? Ora, essa frase só tem sentido, esta distinção, essa diferença específica de Aristóteles só tem sentido se Aristóteles está compreendendo por linguagem, por logos, algo que só o homem tem. Então quer dizer que esse logos não é a linguagem que os animais possuem, porque Aristóteles, vocês sabem, ele não era só filósofo, ele também um grande cientista, ele que colocou as bases da ciência tal qual nós a conhecemos hoje. Não é? Ele tem toda uma obra de física, de classificação dos animais, de botânica, etc. É um negócio assim imenso, A obra de Aristóteles é algo cientificamente invejável. Ele colocou as bases da ciência tal qual nós a conhecemos hoje. Então, nós precisamos compreender o que é linguagem enquanto tal. Muito bem. Então, quando nós falamos que o homem é animal que tem palavra, que tem razão, que tem logos, que tem sentido, nós estamos falando de algo específico do ser humano. Portanto, já usando da tradição dessa própria ciência que nós pretenderíamos fazer, que é a filosofia, se nós vamos falar aqui de filosofia da linguagem, nós precisamos então olhar para essa primeira realidade da linguagem especificamente humana. Não é? Seria um equívoco nós iniciarmos o nosso curso e começarmos a analisar a linguagem comum aos animais. E, no entanto, isto é aquilo que se faz geralmente. Se vocês forem em outros lugares, se vocês forem olhar em universidades por aí e falar de filosofia da linguagem, a primeira coisa que eles vão fazer é que vão equiparar o homem aos animais e nós vamos então, a partir daí, estudar a linguagem indicativa. Por quê? Porque, infelizmente, aconteceu um fenômeno histórico recentemente que é a espécie de idealização da ciência, como se a ciência empírica fosse o máximo da ciência que o ser humano consegue alcançar. A rainha de todas as ciências é a ciência empírica. Ora, meus queridos, a ciência empírica é uma ciência totalmente fundada na linguagem apofântica. Estão de acordo? A ciência empírica, ela está baseada na linguagem indicativa. No laboratório, você descreve as coisas como elas são, e a partir daí você elabora uma hipótese daquilo que pode ser a lei que governa aquele fenômeno. Mas, seja como for, você não sai da linguagem descritiva, indicativa, empírica. Isso para nós é científico. A linguagem indicativa diz 2 mais 2 é igual a 4. Agora, se eu digo não matarás, isso não é ciência. Né? Porque um imperativo, né? A fórmula não matarás não é gramaticalmente imperativo, mas é imperativo filosoficamente falando. Então, vamos colocar no imperativo, né? Não mate, né? Não mates. Então está imperativo. Você não vai matar. Não pode. Proibido. Mas isso não é científico para o homem moderno. Por quê? Porque a linguagem
apofântica, já recordava Aristóteles, é a única linguagem que você pode depois avaliar e dizer que ela é falsa ou ela é verdadeira. Se eu digo assim, the book is on the table, né? O livro está sobre a mesa, você pode dizer verdadeiro ou falso. Você olha para a mesa, vê que não tem livro nenhum em cima da mesa e diz falso. Agora, se eu digo, amem, cantem, falem, levantem-se. Isso é imperativo. Eu posso dizer falso ou verdadeiro? Não. Entende? Eu posso dizer João está amando. Isto é linguagem indicativa. Mas se eu digo João ama, estou dizendo a ele, ama tu. Imperativo. Isso não pode ser objeto de análise de verdade ou de falsidade. Não para a mentalidade lógica, indicativa, analítica. Ok? Então, é muito importante a gente se dar conta de que, quando nós falamos do fenômeno da linguagem, nós estamos falando de um fenômeno que hoje em dia foi reduzido. Parece que o próprio ser humano, nos últimos tempos, a partir dos últimos séculos da modernidade, com essa exaltação da ciência empírica, o ser humano agora só considera como verdadeira linguagem a linguagem indicativa, a linguagem que indica as realidades empíricas. Mas, espera lá, é assim que nasceu a linguagem? Essa é a linguagem fundamental? Essa é a linguagem fundamentalmente humana? Ou nós estamos pegando uma linguagem que é comum entre os homens e os animais e estudando ela por primeiro, como se ela fosse a linguagem por excelência, e fazendo pouco caso e desprezando o resto dos fenômenos linguísticos, que são, aliás, aqueles fenômenos que distinguem o homem de um animal. Aí se depois de um longo curso de filosofia da linguagem, onde você só permitiu a você mesmo analisar a linguagem indicativa, porque essa é que é a linguagem científica, você chega e conclui que o ser humano é igual a um bicho, aí você fica admirado, puxa vida, olha só, o ser humano é um bicho. Mas espera lá, meu irmão, eu acho que você foi meio apressado na hora de colocar o método da sua investigação. Você primeiro só decidiu que só iria analisar aquilo que no homem é igual aos animais, e depois chega à conclusão de que o homem é igual ao animal. Pera lá, tem alguma coisa errada aí. Qualquer um vê a incoerência disso. Tá entendendo? Se você, para começar o jogo, já põe as regras do jogo e diz: é proibido tocar na bola com as mãos. Aí depois, no fim do jogo, você conclui: o ser humano é um animal sem mãos. Não dá, né? Tá entendendo? Você não pode inventar uma regra e depois tirar conclusões que já estavam na regra. Para começar a conversa. Você não pode dizer assim: é proibido investigar qualquer coisa que não seja empírica, é proibido investigar qualquer coisa que não seja indicativa, apofântica. E depois, no final, dizer: vejam, como vocês bem puderam notar, não existe nada que não seja empírico, só existe o mundo empírico. O mundo metafísico, o mundo espiritual, o mundo, né, do sentido, o mundo humano verdadeiro, o mundo que nós conhecemos e que vivemos no dia a dia, esse mundo não existe. Bom, você não pode fazer isso, você está sendo desonesto. É isso, porém, que faz a ciência moderna. É isso, porém, que fazem muitos filósofos de matriz empirista. Eles primeiro fazem uma regra proibindo você de analisar qualquer objeto que não seja empírico e apofântico, e depois
quando você chega ao final da sua análise, eles dizem, tá vendo? Só existe o mundo material. É evidente que você vai ficar materialista se você proíbe a análise daquilo que não é material. Mas se você analisar realidades espirituais como um juramento, um contrato, uma narrativa épica, se você analisar toda a linguagem do subjuntivo, do desejo, da espera, da sede de sentido, da ansiedade, eu acho que as conclusões vão ser bem diferentes. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou explicando para vocês, no início do nosso curso, por que é que nós não vamos ficar fechados, enclausurados dentro da linguagem animal. Porque se nós ficarmos enclausurados dentro da linguagem animal, nós nunca vamos ver aquilo que é especificamente humano. Aliás, nós nem sequer vamos considerar aquilo que é próprio da linguagem animal como sendo a linguagem por excelência. Nós vamos considerar linguagem por excelência aquilo que é especificamente humano. Não adianta nós irmos para o gênero próximo, que é a animalidade, e analisar. Não, nós precisamos compreender que a filosofia da linguagem é um dos tratados da antropologia filosófica, e se eu quero estudar o homem, eu devo estudar o homem e não os animais. A desonestidade da ciência moderna consiste nisso, analisar o homem no mesmo nível dos animais. Por exemplo, só para dar um dos exemplos mais de desonestidade mais clamorosa, tem aquele famoso relatório Kinsey, não sei se já ouviram falar, né? O relatório Kinsey é um relatório sobre a sexualidade humana, que foi feito no século XX. Bom, o sujeito, ele o fulano que fez esse relatório, o Kinsey, o nome vem do sobrenome de quem fez a pesquisa, ele, antes de tudo, ele é zoólogo. Bom, isso daí já te diz, né, que tipo de pesquisa que vai resultar disso. Ele vai dizer, né, ele vai chegar a conclusões a respeito da sexualidade humana que vão fazer com que o homem seja muito parecido com um animal depravado. Entendem? Ele vai analisar a sexualidade humana exatamente como sexualidade animal. Ele vai desconsiderar tudo que na sexualidade humana seja especificamente humano, que é, por exemplo, o fato de que o ser humano, quando faz sexo e o sexo não tem sentido, o sexo não tem significado, o sexo não tem logos, quando o ser humano faz um sexo que não tem nada de espiritual, especificamente humano, o ser humano fica frustrado. Esse é um fenômeno que não existe nos animais. Um animal faz sexo e ele não fica com crise existencial. O ser humano é capaz de fazer sexo e ficar com crise. Porque aquilo que ele fez não teve sentido, aquilo o feriu. Ou seja, o sexo humano é um ato espiritual. Envolve o corpo? Sim, evidente, né? Senão não seria sexo. Envolve a animalidade? É evidente. Mas envolve também e necessariamente a alma, o espírito. Mas se você é zoólogo e vai com os mesmos métodos que você analisa a sexualidade dos chimpanzés, analisar a sexualidade humana, é evidente que você chegará à conclusão que o ser humano é um animal. Porque desde o início o seu método levava você a isso. Mas sejamos honestos. Nós dizíamos que o filósofo precisa ser virtuoso.
Sejamos honestos e investiguemos dentro de nós, nas nossas experiências. Nós não temos somente experiências de linguagem indicativa. Nós vivemos e experimentamos uma linguagem propriamente humana. A esta linguagem propriamente humana, nós chamamos de linguagem espiritual.